Porque quando a luz da palavra ilumina esse caminho, nós vamos ser guiados mediante a iluminação desta luz. Quem ilumina o nosso caminho? Não é a palavra? Ora, se a palavra está te iluminando, ela está dizendo para você onde você deve pisar. Mesmo que você olhe e não reconheça o terreno, e pasmem, mesmo quando você olhe e não vê nem terreno para pisar, mas tem que pisar. Não é a palavra que está te guiando? Não é a palavra que está me guiando? Eu tenho que meter o pé. Mas pastor, é difícil, né? Quem falou que foi fácil? Nunca foi fácil. O evangelho nunca foi fácil. Alguém fala, o evangelho é tão facinho. Não, o evangelho não é facinho, é facinho de entender. Mas a praticidade dele exige, basicamente, necessariamente, a convicção daquilo que você escuta de Deus e pratica no mundo físico. O Salmo 116, eu quero extrair dele algo bem rapidinho. Tem uma palavra que eu quero trazer para você. A gente leu o texto base, que é Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49. A gente leu também o Salmo 119, versículo 105. E eu quero aproveitar e encaixar esse texto aqui na nossa meditação nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 116. O salmista começa assim. Eu já ministrei sobre isso aqui exclusivamente. Eu não vou me prender, porque até mesmo assim como esta mensagem estará indo para o canal da igreja no YouTube, né? Lá no YouTube você também vai encontrar alguma coisa a respeito de cálice da salvação, uma ministração que a gente fez. Depois, se você quiser ir lá olhar, não agora que você está aqui na live comigo, mas posteriormente, se você quiser ir lá buscar, a DMC Igreja Central. Nós vamos falar aqui apenas para darmos um enchimento do que eu vejo no Salmo 116, com o tema que a gente tem separado durante toda essa semana, ou todo esse período de tempo, a palavra de Deus, a luz que ilumina o caminho da alma. Olha o que o salmista diz. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e ouviu também a minha súplica. Porque Ele, Deus, inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aí ele começa a dizer: cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Aí ele fala: o Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Olha que lindo. Versículo 10. Crie, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Aí ele faz uma pergunta a si próprio. E eu quero que você preste muita atenção nessa pergunta que o salmista, no Salmo 116, ele faz. Olha o que ele fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu quero ficar por aqui. Eu quero só me prender na parte A do versículo 13, depois de ler todos esses textos. Tomarei o cálice da salvação. Aí, na ministração que eu falei sobre esse versículo, eu fiz alusão a um outro versículo que Jesus fala lá na frente, no Novo Testamento, que Jesus fala assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem quiser seguir a Jesus, diz não para você, diz não para o eu. Eu tenho que dizer não para mim mesmo. Então já a coisa começou a ficar do jeito de Deus, quando eu digo não para o eu. Aí o que quer dizer? Logo,
o Deus, Jesus, palavra, vai ter efeito em mim. Tendo efeito em mim, vai me levar para um outro nível. Qual é o nível? O nível da praticidade do querer de Deus. Porque ele fala assim: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, entenda que agora eu vou padecer também um pouco, eu vou ter que sofrer um pouco, porque o evangelho jamais foi ventilado dentro da verdadeira missão do evangelho, que evangelho é vida fácil. Quem quiser vida fácil no evangelho, um conselho para você: não entre, porque evangelho não é vida fácil, evangelho é vida de vitória. Evangelho é vida de onde o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida. Evangelho é sinônimo de vida eterna, mas aqui na terra, vida fácil, não foi prometido isso. Não foi. Até porque o estabelecer de Deus, para mim, não é aqui, é na vida do porvir, é no mundo espiritual. O reino de Deus é para o mundo espiritual. Se você quer coisa boa nesta terra, trabalhe. É bom. Ah, pastor, eu quero casa boa. Trabalha. Ah, pastor, eu quero um carro novo. Trabalha para isso. Agora, o reino de Deus não se limita a isso. O reino de Deus vai muito mais além. Logo, quando eu entendo que a palavra de Deus precisa me mostrar, me projetar para o mundo espiritual, logo ela vai buscar ao máximo anular as minhas ações físicas. Para quê? Para que o Rei da Glória seja retratável, ou seja, refletido em mim pela luz da palavra do Senhor. Então, quando Jesus falou assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, ou seja, tenha como referência a palavra, esse vai experimentar do cálice da salvação. Por que isso, pastor? Porque eu sempre falo que salvação é algo maravilhoso. Eu sempre falo isso. Salvação é algo glorioso. Só que salvação não acontece no estalar do dedo. Salvação também é feita de renúncia. Para que você entenda, para que Deus, o Pai, proporcionasse a mim e a você condições para estarmos sendo construídos numa construção, em um projeto de vitória e sucesso, que é a construção da igreja, porque você e eu somos igreja, e somos construídos não em cima de areia, somos construídos em cima de areia quando eu e você saímos da questão da praticidade da palavra para simplesmente para a ignorância da palavra, ou seja, quando a gente escuta, mas ignora, quando a gente ouve, mas não pratica, tipo aquele conselho da tua mãe e do teu pai, quando ele te deu, você não ouviu, mas não quis executar, e desculpa a expressão meio feia na live, mas quebrou a cara. Todo mundo que rejeita os conselhos celestiais, os conselhos divinos, vão precisar depois, caso se arrependam, do super bonder do céu. Porque vai quebrar a cara. A ruína vai ser grande. Então eu quero te dizer que a salvação é o cálice da salvação é feito de quê? É feito de renúncia, é feito de padecimento. Todo aquele que experimenta da salvação, ele dá um golezinho também no sofrimento da cruz. Quer uma prova? Eu vou lhe dizer. Para Jesus proporcionar para mim a salvação, o cálice dele foi forte. Aí você vai falar assim: pastor, isso não tem na Bíblia. Tem, filho, está na Bíblia. Lembra dos filhos de Zebedeu, que um chegou para Jesus e falou: Senhor, nós queremos beber do seu cálice. Aí a mãe dos dois discípulos, né, chegou para Jesus e falou: mestre, meu Senhor, permita que os meus filhos, quando chegar no seu reino, um senta de um lado e outro senta de outro lado do teu trono. E Jesus olhou: olha, poderão eles beber do meu cálice? E de imediato: não, a gente pode beber, né? Se não me falha a memória, foi Tiago e João. A gente pode beber do cálice. E eles não sabiam que gosto nem tinha o cálice, mas eles experimentaram do cálice, não se assentaram. Jesus falou: não, eles não vão se sentar nem na direita nem na esquerda, mas agora vão experimentar sim do cálice. Não querem tomar do cálice? E um morreu degolado, e o outro, depois de tomar-lhe um banho de óleo quente,
segundo a história que conta, o João depois foi colocado, não morreu, mas foi deixado para morrer lá na ilha de Patmos. João, ou seja, que queriam beber do cálice. E vou te falar, para beber do cálice da salvação, você vai entender que salvação, ela chega até a tua boca hoje, né? De uma forma assim, meio de fel, meio de dificuldade. Mas lá na frente, a ação escatológica da ação da salvação vai lhe promover a vida eterna. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque quando eu entendo que eu preciso seguir a praticidade, ou preciso executar a praticidade da palavra, eu vou entender que eu estou também trabalhando com um dos conteúdos da palavra. Um dos conteúdos da palavra é salvação. Logo, para eu ter dentro de mim, ou da ação da construção da minha vida, o projeto da salvação, eu vou experimentar coisas que vai me dar amargo na boca. Ou seja, vai ter coisas que vai me tirar um pouco aí do meu gosto, do meu conforto, sabe, do meu lazer, das minhas acomodações. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Evangelho hoje, as pessoas querem, ou muitas pessoas querem, até mesmo nós, né, às vezes queremos trazer para dentro de uma forma de conforto nossa. Se sai da zona de conforto, a gente complica. É verdade. Se qualquer coisa no mundo espiritual que gere em nós um desconforto do mundo físico, a gente pensa em fazer ou não fazer. A gente acha, a gente chegou a um ponto tão forte. Ó, não tem coisa melhor agora do que essa quarentena, ou quarentena não, desse isolamento social, distanciamento social que se fala, para mostrar o quanto nós estávamos equivocados. Sabe por quê? Tinha pessoas que achavam que sair das suas casas para vir à igreja já era o sacrifício. Na verdade, tu é um privilegiado. Porque tem pessoas que gostariam, mas não têm condições de participar em cultos. Agora está culto online, né? Tá uma maravilha, de casa, pá, aquela coisa toda. Mas eu vou te falar uma coisa, querido. Sair de casa para cultuar a Deus, isso aí de sacrifício, isso aí é resquício. Ah, pastor, mas e quando tá frio? E daí? E quando tá chovendo? Olha, irmão, vou te falar, para chuva, Deus te deu um guarda-chuva, uma sacola de arroz de 5 quilos, você bota na cabeça, vem embora, rasga no meio, estende e vem. Ah, pastor, o senhor fala isso porque a maioria do pastor tem carro, aquela coisa toda. Querido, você não sabe da história, vai rever a história. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, porque assim você vai ver a minha história e vai ver se nem sempre foi assim. Mas qual é a ideia? Sabe qual é a ideia? É mostrar para você que vir à igreja é privilégio. O que a Bíblia fala de sacrifício? É abrir mão do eu, é dizer sempre não para o seu eu. Dizer não para mim é a coisa mais complicada. E é o que Jesus fala. 3 goles do cálice da salvação, é negar a si mesmo, o segundo tomar a sua cruz, e depois o terceiro é seguir Jesus. Para quê? Para que a palavra que ele tem para mim e para você venha para o mundo da praticidade. E por fim, né, para a gente começar a encerrar a nossa live de hoje, eu quero te falar uma coisa muito interessante. A palavra de Deus, ela tem uma conotação, talvez a gente vai entrar, não vou conseguir talvez terminar isso aqui, esse tópico aqui que eu vou trazer para você. A palavra de Deus com conotação exortativa. Por que Deus exorta? Se eu não terminar agora, a gente termina na terça-feira que vem, que justamente a gente vai estar terminando esse tema na próxima terça-feira, se Deus quiser. Se o Senhor entender que precisamos de mais tempo para falar de mais outras coisas, então a gente traz. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder, ela é poderosa para isso, né? Mas ela tem a conotação exortativa. A palavra de Deus, a gente falou na terça-feira retrasada, né? Que a palavra de Deus promove a salvação pela fé, a regeneração, a santificação,
A gente falou também na terça-feira, na terça-feira que a gente introduziu esse tema, falou que a palavra de Deus ela é para edificar, para consolar, para trazer a salvação. A palavra de Deus ela é juízo e a palavra de Deus ela é exortação. Então eu quero trazer o fim da live de hoje, trazendo para você a visão da palavra de Deus na conotação de exortação. Por que Deus nos exorta? Porque Deus quer que a gente viva uma vida de conserto. Deus chama a nossa atenção, sempre. Olha, se Deus não chamar a tua atenção, tem alguma coisa esquisita. Primeiro que Ele vai chamar, isso aí é certo. O problema é que a gente acha que Deus vai chamar a nossa atenção segundo a forma que a gente quer que seja chamada a atenção. Alguém falou assim, Deus não envergonha ninguém. A visão de Deus não é se prender à vergonha. Nós que nos envergonhamos. Mas a ideia de Deus é mostrar para você que Ele quer melhorar você. Mesmo que de repente você faça vergonha. O que não pode, eu como ser humano, é buscar envergonhar você. Eu não posso te envergonhar. Eu tenho que ter ética, eu tenho que ter respeito, né? Para que a forma como, se eu tiver que chamar a tua atenção, chamar a tua atenção de forma a não deixar você perder a sua dignidade e nem tampouco a sua respeitabilidade entre os iguais. De forma que eu exerço sempre toda a palavra exortativa com amabilidade. Ok? A Bíblia fala que a palavra branda, né, traz tranquilidade ao furor, ou traz ou quebra o furor. E na mesma palavra eu tenho que ter a preocupação. Agora Deus chama a atenção? Chama a atenção sim. E às vezes pelo chamamento de atenção, a nossa exposição acaba nos proporcionando momentos de vergonha. Amém? Mas em contrapartida, quando a gente fala, Deus vai trazer uma palavra de exortação, aí a gente acha que é aquela coisa de Deus trazer principalmente nós, né, pentecostais, aquela coisa toda, achamos que Deus vai descer a burdoada no crente, a gente fala o quê? Cajado, né? Desceu o cajado, mas bateu muita força. Na verdade, a palavra exortação é um chamamento de atenção. É como se fosse uma sacudida em você e em mim, dizendo, filho, acorda, tu está entrando por um caminho o qual não é iluminado. Amém? E a preocupação que Deus tem comigo e com você é que nós andemos em caminho iluminado. Lembra da palavra que a gente leu? Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Ou seja, saiu num caminho que não tem luz, está pegando para mim e para você. Bom, nesta palavra de exortação, Deus quer trazer para mim alguma coisa que eu deixei de fazer. Ou alguma coisa que eu não estou fazendo. E uma das coisas mais fortes que a palavra tem é fazer com que, escutem, fazer com que em mim seja verdadeiramente real o amor ao próximo. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que tudo começa no amor. A palavra de Deus, na verdade, ela expressa a necessidade de eu praticar a amabilidade. Sabe como Deus ama as pessoas? Não é que Deus dependa disso. Na verdade, Deus não depende de ninguém. Deus precisa de mim, pastor? Deus precisa, necessita? Deus não depende. Deus precisa que eu pregue, né? Agora, Deus não depende de mim, não. Se eu falar não para Deus, a obra não vai parar. Se eu falar assim, a partir de agora, não vou mais fazer culto. Então o evangelho vai cessar. Claro que não. Se todos os pastores da terra dizerem não para Deus, Deus vai levantar outro exército. Nem que seja de próprio pastor, mas Deus vai levantar. Se todos os missionários da terra hoje dizerem, Senhor, a partir de hoje não prego mais o evangelho, saiba que o evangelho vai continuar sendo pregado. Deus não depende de homem. Tá bom? Uma coisa que a gente precisa entender. Porém, tem coisas que Deus faz que através daquilo que Ele faz em mim,
retrata ao meu próximo que ele, Deus, o ama. Deu para entender? Por exemplo, gente, a Bíblia fala, o que a mão direita não vê, faz que a esquerda não vê. Mas quando você pratica o que nós chamamos de caridade, ou que mais comumente hoje está sendo visto como obra social, quando você abençoa o teu próximo, dentro de uma visão física, quando você abençoa o teu próximo, seja com qual for a bênção, independentemente de qual bênção, eu falei próximo, gente, eu não falei crentes, o teu próximo não quer dizer que seja um outro crente, tá? É bom que eu diga, seu próximo é seu próximo. E se alguém ficar selecionando quem é teu próximo, tá pegando, porque amor não faz acepção. Amor, ele executa a sua força, a sua plenitude, independentemente de quem é que esteja próximo. E de que seja credo, qual seja o credo, qual seja a partido, etc e tal, que você quer colocar. Próximo é próximo. Quando eu pratico essa amabilidade, eu estou dizendo, opa, há uma ação da palavra de Deus em mim. Porque a palavra me exorta a amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu executo esta palavra, eu estou me permitindo ser instrumento de Deus aos homens, porque Deus, através deste instrumento, está dizendo, ei filho, que você está próximo ao do meu servo Rosenilton, eu amo você, por isso estou alcançando você com recursos para que você viva. Então, quando alguém é alcançado por vida através de você, é porque Deus instrumentalizou você com amor, porque você executou a palavra, logo você declarou amor ao próximo, mas cujo amor que tu tens não procede de você mesmo, senão produzido pela palavra que te exorta a ter amor no coração. A exortação vale por amor, necessariamente dizendo a mim que eu preciso amar, mas entra para uma outra conotação que eu quero terminar aqui a minha live com essa palavra agora, que muita gente tem dificuldade. Pastor, tem gente que tem dificuldade de amar? Não estou falando disso, até tem também. Mas sabe qual é uma das maiores dificuldades que a gente tem em nossa alma? Sabe qual é? São dificuldades duas em uma. Mais necessariamente quando a gente fala a palavra perdão. A palavra perdão é algo que, se você não entrar por esse caminho e entender que você precisa executar esta palavra exortativa, na verdade, a palavra exortativa é para mim e para você, mas o efeito dessa palavra exortativa, qual é o efeito? Onde Deus fala assim, perdoai-vos uns aos outros. Essa é a palavra. Quando eu abdico dessa palavra, a construção emperrou. Já viu aquela é tão linda a palavra de Deus que, olha só, gente, para eu não misturar aqui, deixa eu falar uma coisinha para você, rapidinho, a gente já está terminando. Deixa eu falar uma coisinha para você. Jesus falou assim, olha, Jesus, em parábola, qual homem que vai construir um edifício e primeiro não se assenta e não planeja, não faz um orçamento para que não passe vergonha durante a construção? Jesus faz essa pergunta, né? Aí eu estou te falando, você já reparou que às vezes, não sei se já aconteceu com você, a gente está construindo, daqui a pouco o pedreiro chega para você e fala assim, faltou cimento. Aí você, caramba, rapaz, faltou cimento, e agora? Aí você olha para o seu recurso e vê que só dá para 2 sacos de cimento e o pedreiro precisa de 4. Aí você vai lá, compra os 2 e fica pedindo a Deus para que o cimento multiplique. Só que o cimento não multiplica e a obra para daquele dia até o dia em que você encontra novos recursos para comprar o cimento, né? Aí você vai lá, compra novo cimento e o pedreiro dá sequência. Na obra ou na construção espiritual é muito interessante, porque Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito. Nós somos a casa de Deus que estão sendo construídos, né? Nós somos a casa de Deus, mas cada um é uma morada. Mas falando de projeto individual, cada um é uma construção. Aí você olha para a direita, você vê seu irmão
sendo erguido e a obra não para, meu irmão. Ó, alicerce, tijolo, coluna, tijolo e vai embora na construção. Aí você olha para você mesmo e diz, meu Deus do céu, eu estou primeiro aqui no Evangelho, eu comecei primeiro, e o irmão começou ontem, ele já está na cinta, e eu não estou nem na metade, não estou nem na altura dos ombros. O que está acontecendo? Sabe o que pode estar acontecendo? Olha o que eu falei, sabe o que pode estar acontecendo? Simples, tem material, porque o material disponível é a palavra, mas você foi lá buscar. E às vezes você pensa que buscar é ler Bíblia. Já falei, é necessário, é fundamental ler Bíblia, mas imperiosamente é necessário a execução do que lê. Porque quando a Bíblia fala, perdoai-vos uns aos outros, e eu não libero perdão, e eu não gosto de perdoar, eu não consigo, pastor, eu não consigo perdoar, sabe o que acontece? Você está dificultando chegar material na tua obra, porque quem não perdoa não tem a ação do Espírito, porque isso é uma ação do Espírito no nosso poder de atitude, porque perdoar e amar são atitudes, não está na área da sensibilidade, ainda que quando a gente perdoa, libera o perdão por atitude, a gente reflete também que nós temos também em Cristo a sensibilidade da ação do Espírito Santo pelo poder da sua palavra. Mas quando eu não perdoo, eu estou dizendo, olha, eu estou dificultando chegar material até aquele que me constrói, porque quando eu perdoo, eu libero o caminho da construção. Quando eu não perdoo, eu obstruo o caminho da construção em mim. Palavra exortativa é quando chama atenção, ei filho, está faltando material na tua obra, por quê? Se é você que está obstruindo. Obstruindo como, pastor? Quando eu deixo de amar. Obstruindo quando, pastor? Quando eu deixo de perdoar. Obstruindo quando, pastor? Quando eu não peço perdão. Então a gente às vezes fica pensando que Deus não está me abençoando porque eu estou atrapalhando, porque... Não, você está atrapalhando porque você não está simplesmente fazendo também a negociação do mundo vertical. Do mundo horizontal, porque você acha que pela sua vida vertical, você ora, lê Bíblia, dá oferta, paga dízimo, vai na igreja, assiste a live do pastor Zenilton às terças-feiras, você faz e acontece, mas e a sua negociação no mundo horizontal, no seu mundo entre os iguais, no seu mundo com os irmãos? Porque a palavra de Deus, ela tem efeito quando ela é canalizada também, ou fundamentalmente também, para o mundo entre os irmãos, entre os iguais. Porque é no mundo entre os iguais que a gente vai ver o reflexo da praticabilidade da palavra, ou da praticidade da palavra, desculpa. Da praticidade da palavra. Quando a gente pratica a palavra, a primeira coisa a ser sentida é no mundo dos iguais, é no mundo dos homens, é no mundo da comunhão horizontal. É quando o teu próximo percebe que agora a palavra mudou o meu ou o teu comportamento. Porque lá em cima o mestre já te vê, ó, até mesmo antes de você levantar. E quando a gente reflete a mudança no nosso comportamento cristão pela luz da palavra, a gente está dizendo ao mundo que dentro de nós habita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da tua palavra, na condição do Espírito Santo de Deus. Amém? Na terça-feira que vem, nós vamos encerrar falando sobre a palavra. A gente falou sobre a palavra de edificação, a gente falou sobre a palavra de salvação, e a gente vai falar na terça-feira que vem sobre a palavra de Deus numa conotação de consolo e também de juízo. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua presença aqui, pela sua participação comigo. Vários irmãos entraram na live. Louvado seja o nome do Senhor, a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus. Tudo é de Deus e o privilégio é nosso de sermos de Deus e poder ministrar aos irmãos a Santa Escritura, a palavra do Senhor. Hoje foi um pouquinho aqui corrido, mas eu quero te dizer que o Senhor tem sempre uma palavra para nortear a nossa vida em direção aos céus. Mais uma vez eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor vai muito mais além do que um livro lido. Ele é necessário para ser palavra viva que a gente execute, e você verá o que é palavra viva. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que o Espírito de Deus esteja cada dia abençoando a sua vida. Eu quero orar.